Atentado ao Trump, o impacto na Bolsa de Valores. Como foi o que aconteceu? Eis um mistério. E qual que é o impacto disso nas eleições americanas e na nossa Bolsa no Brasil? Tudo isso feito exclusivamente para vocês. Fala comigo, Carlos, como foi o atentado? E uma coisa que me gera dúvida, será que isso foi armado ou não? Então, o Altino, aconteceu, gente, 13 de julho, em Butler, na Pensilvânia. O pré-candidato Trump estava ali fazendo uma passeata normal, pré-candidatura, até porque o partido dele ainda não tinha decidido quem seria o candidato do partido. E aí houve esse disparo, que foram 5 disparos, e teve algumas vítimas, que gerou essa comoção total, Altino. Então, atualmente, o presidente lá nos Estados Unidos é o Biden. O Biden, ele é democrata. O Trump é um pré-candidato e ele é republicano. Fala pra gente, o que é democrata e o que é republicano? Como que eu comparo isso ao Brasil aqui, esquerda e direita, que tá começando a se estabelecer agora? Não, tá. Os candidatos republicanos basicamente é a direita, tá? A diferença entre eles é muito parecida com a nossa, mas vamos supor, eles quando se originaram, era o do Lincoln, né? Lincoln que originou o partido. Então é o governo que defende uma limitação governamental, que um livre mercado, direitos individuais, uma política externa forte. Esses são os republicanos, tá? Que se compara à direita no Brasil. Isso. Tá. E também umas questões sociais conservadoras, tá? Isso é importante falar. Eles são mais conservadores em questões sociais. Já os democratas são mais antigos dos Estados Unidos. Eles defendem o direito de Estado, expansão territorial, eles têm uma intervenção governamental mais forte, eles querem um programa de bem-estar social, então eles são esses voltados mais para os direitos civis, entendeu? Mais focado, se a gente for comparar com o Brasil, o democrata seria a esquerda e o republicano seria um direita barra liberal. Isso. E agora, foi armado ou não? Então, como eu tava falando do atentado, o suspeito, quer dizer, o autor, né, gente, porque ele já foi até morto, aconteceu 5 disparos, houve, além do Trump, 2 vítimas, sendo que 2 vítimas foram de estados leves, só escoriações e machucados, e uma vítima fatal. Essa vítima fatal é um pai de família, tá? É um bombeiro que estava lá na campanha do pré-candidato Trump, e aí ele foi defender a família, 2 filhas e a esposa, e tomou tiro por elas. Então, assim, o sniper da Polícia Federal ou do FBI, eu não sei te falar se era da CIA ou qual órgão que era, matou ele quando ele acertou o Trump. Então, ele demorou 5 disparos. Ele tinha 20 anos de idade, o autor dos disparos. Ele estava numa distância de 70 metros. Então, assim, por ele ser pré-candidato, gente, é importante falar, a segurança não é tão forte. A segurança tem que ser forte para o atual presidente dos Estados Unidos, Biden, e aos candidatos, e não aos pré. Então, a segurança, por mais que seja dos Estados Unidos, eles estejam acostumados com essa situação, ela é um pouco menor, não é tão grande. E aí demorou um pouco para conseguir, mas conseguiu resolver o problema. A questão é que até chegar no Trump, houve esses disparos. O atirador só tinha 20 anos, era da região lá da Pensilvânia. 5 disparos demonstra que ele era novo no que ele estava fazendo, porque senão ele teria acertado de primeira. E eu não acredito que seja, como você perguntou mesmo? Armado. Veja bem, o Trump foi apontar para um dado da imigração e o disparo passou no pescoço dele. Foi salvo por isso. Foi salvo por isso, então eu não acredito que seja armação, tá? Ainda não temos mais dados, tá? O FBI, junto com a CIA, tá investigando ainda. E ainda não deram a atual motivação. O negócio é que em 2021 descobriram que ele tinha feito $15 para a campanha de uns, como se fala, benfeitores do Partido Democrata. Então ele já era envolvido, por mais que seja pouco, ele já era envolvido nesse meio. Isso. Quando a gente fala de presidente, de eleições, quando nós falamos de candidatos, isso gera muita volatilidade dentro do mercado. Essa volatilidade, principalmente quando eu falo de um atentado, gera incerteza. Incerteza gera o quê? Medo. Medo. Medo é ruim ou é bom para a bolsa? Horrível. Medo é ruim. Bolsa é expectativa. Então, se eu tenho esperança, se eu tenho fé, se eu acredito
que o país está bem, a bolsa sobe, porque eu vou colocar meu dinheiro no risco. Bolsa é risco. Atentado, eleições, principalmente de uma economia americana. É a principal economia do mundo. Então, economicamente falando, qualquer ato que o Carlos falou isso, fala que essa fase é boa. Qualquer ato contra a democracia desestabiliza qualquer pessoa e deixa qualquer estado em si, nação, com medo. Justamente. Aconteceu a mesma coisa no Brasil aqui. O Bolsonaro tomou uma facada. Isso foi teoricamente bom, mas esse ato, que é um ato terrorista, não é bom para o país, nem para a economia, nem para as bolsas. Isso traz muita incerteza. Essa incerteza faz com que as pessoas ou os investidores buscam por proteção. Qual que é a moeda mais forte do mundo? Dólar. Então os investidores tendem a comprar dólar por conta do atentado. Outro ativo de proteção é o ouro. Os investidores também vão comprar ouro. Então eu deixo de comprar bolsa, eu deixo de investir no mercado de ações e eu vou para os ativos de proteção. Para quem proteger um pouquinho, eu preciso de quê? Rentabilidade também. Eu busco renda fixa. Então, bolsa de jeito nenhum. Sempre que incerteza, corre da bolsa. Ouro, dólar e ativos de renda fixa, porque eu preciso de fazer essa proteção contra as oscilações desse mercado. Então, Altino, você acha que em decorrência desse atentado, o que vai acontecer com as bolsas? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que a gente reflete um pouco, né? A bolsa lateraliza, só que com grandes movimentos. Então, normalmente a bolsa oscila 1%. Então, em vez de oscilar 1%, vai oscilar 2% para baixo. Volta 2 para cima, mas uma lateralização ampla. Então, o problema disso no day trade, se você entra com stop pequeno, você tem as violinadas. Quando a galera que opera gráfico tem os pavis no gráfico. Entendi. O que eu tenho que olhar para conseguir entender isso? A volatilidade dos juros. Então, diariamente, nós fazemos um panorama macroeconômico aqui no canal do YouTube. Então, você dá um jeito de se inscrever nesse canal, porque o próximo semestre todo vai ter muita volatilidade, muita incerteza. Olhando os juros brasileiros, a gente consegue filtrar um pouco dessas incertezas. Olhando os juros americanos também, a gente consegue entender o lado que vai a maior volatilidade e a gente se aproveita desses movimentos para fazer o quê? Uma especulação. Mas uma especulação com fundamento, com macroeconomia, com o sistema quant. E agora voltando para a história. Eu falei que quando aconteceu no Brasil, o Bolsonaro foi eleito. E historicamente lá nos Estados Unidos, conta pra gente o que pode acontecer. Então vai ser Biden, vai ser Trump? Contextualiza aí. Vamos, eu fiz até uma imagem para vocês entenderem aqui. Lá o Partido Republicano de direita é o vermelhinho e o Partido Democrata é o de azul, que é o de esquerda. O presidente dos assassinatos que a gente tem historicamente, Altino, é isso aí, ó. O primeiro de todos, Abraham Lincoln, depois o James, depois o William, aí, claro, em 63 o Kennedy, tá? Esses foram assassinados. Sofreram atentados, e eu atualizei essa lista hoje. Em 1912, Roosevelt, 1981, o Reagan, e agora, em 2024, o Trump. Olha o que aconteceu com o Reagan. Quando ele sofreu atentado em 81, se eu não me engano, as eleições eram em 84. Olha isso aí. Contra fatos, não argumentos, né? São dados estatísticos. Então ele sofreu um atentado em 81. 81. A eleição em 84. E ele é o vermelho. Olha pra você ver como que ficou o estado. Ficou só 3 estados... Só 3 estados foram eleitos democratas. A maioria elegeu o Reagan. Legal. Então isso mostra que, estatisticamente falando, né, a gente tem... Isso é bom para a imagem do Trump. Então não é que isso é bom para a economia, não é que isso é bom para as bolsas, longe disso. Qualquer ato terrorista é ruim para as bolsas, mas isso é bom para a imagem do presidente que busca a reeleição e que teve tantos problemas anteriores, né? Quando o Biden ganhou na eleição anterior, o Trump foi acusado de várias coisas. Foi caçado. Foi caçado, ele estava inelegível, inabilitado para eleição. Ele não podia ser candidato, basicamente é isso. E agora, ele tá como pré-candidato, ele sofreu o atentado, mas para a imagem dele isso é muito bom. E o que é bom para a bolsa também? Volatilidade. Apesar de ser ruim, isso traz volatilidade. Hoje mesmo,
Nós compramos dólar, mas o dólar caiu um pouquinho, depois subiu. Hoje mesmo nós vendemos índice, mas o índice subiu um pouco antes de cair. Só que a gente consegue usar essa distorção de curto prazo com macroeconomia, com fundamento para fazer as nossas operações. E todo dia, a partir das 8h30 da manhã, nós começamos com um panorama macroeconômico, falando de política, de economia, de notícias, de cenário brasileiro, americano, Europa. Então se inscreva no canal, dê o like. Acompanhando um pouquinho mais dessas eleições americanas, quem você acha que ganha? Trump ou Biden? Comenta aqui pra gente, por favor. É isso, gente. Lembrando, aqui a gente trabalha com expectativa, especulação e probabilidade. Nós analisamos o sistema quantitativo de informação, né, Altino? A gente não está falando nenhuma bobagem, tá, gente? A gente trabalha com dados históricos e dados atualizados, que só o sistema quantitativo fornece. Uma coisa que a gente tem que falar, e não posso esquecer antes de terminar, é que agora é 70%, tá? De aposta dele ganhar. Então é muito forte, tá? Então, pra vocês verem que o símbolo de força que isso vai gerar pro pré-candidato Trump. Então a mídia e os dados estatísticos de campanha, eles falam que o Trump tem uma chance de 70% de ser reeleito contra o Biden. Vamos ver se isso concretiza. Comenta aqui a sua opinião, deixa o like, se inscreva no canal, cuida do seu dinheiro e das suas emoções.